Antes de orarmos, vamos primeiro meditar na palavra de Deus. A fé verdadeira não nasce na calmaria, mas nas batalhas da vida. Ela é forjada em meio aos conflitos, moldada nas dores e fortalecida nos desafios. Por isso, muitas vezes não é fácil crer, e não deveria ser. Aquele que decide caminhar com Cristo logo percebe que seguir o Senhor é entrar numa guerra espiritual. Não é uma guerra com armas ou espadas, mas com convicção, com entrega e com fé. É a luta entre a verdade e a mentira, entre o orgulho e a rendição, entre o que o Espírito deseja e o que a carne insiste em querer. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12: Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Crer, portanto, não é apenas acreditar, é alinhar o coração com a vontade de Deus mesmo quando tudo dentro de nós grita o contrário. É escolher permanecer firme, ainda que as circunstâncias tentem nos derrubar. A luta da fé é real, e cada dia é uma escolha entre confiar ou ceder, avançar ou desistir. Mas há algo que o Senhor quer te lembrar hoje: você não luta sozinho. Se esta palavra fala ao seu coração, escreva nos comentários: eu escolho lutar o bom combate da fé. Dentro de cada um de nós existe um campo de batalha. É o conflito entre o que o Espírito Santo nos chama a viver e o que a nossa carne insiste em desejar. Essa guerra é constante e não há como fugir dela. A Bíblia nos mostra isso claramente em Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa é a guerra que todo cristão enfrenta diariamente. Um lado quer servir a Deus com todo o coração, o outro busca conforto, reconhecimento ou prazer momentâneo. Mas o Senhor nos convida a escolher o caminho da obediência. A vitória da fé acontece quando aprendemos a dizer: não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Quando Jesus andou sobre a terra, ele nos mostrou como lutar esse bom combate. Ele não viveu segundo a sua própria vontade, mas em total submissão ao Pai. Em João capítulo 5, versículo 19, está escrito: em verdade vos digo que o Filho por si mesmo nada pode fazer, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. Porque tudo que este fizer, o Filho também o faz igualmente. Jesus nos ensinou que o poder vem da obediência. O segredo da vitória não está em lutar com as próprias forças, mas em se render completamente à vontade de Deus. Se você entende que a luta da fé é vencer a si mesmo, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a obedecer como Jesus obedeceu. Lutar o bom combate da fé é aprender a viver pela vontade de Deus e não pela nossa. É um processo diário de entrega, de renúncia e de transformação. É permitir que o Espírito Santo governe nossas decisões, nossas palavras e até mesmo nossos pensamentos. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 8, e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente até o fim. Mesmo diante da dor e da humilhação, ele escolheu fazer a vontade do Pai. Esse é o modelo que somos chamados a seguir. Viver uma fé que não depende das circunstâncias, mas a confiança em Deus. Ser cristão é decidir, todos os dias, morrer para o orgulho, nascer para a obediência. É abrir mão de ter razão para viver em paz. É escolher o caminho estreito, o da fidelidade e da entrega total. Essa é a essência do combate da fé, crucificar o eu para que Cristo viva em nós. E ainda que pareça difícil, lembre-se, o Espírito Santo é quem nos dá força para continuar. Ele é o consolo quando o peso é grande e o poder quando a fé parece pequena. Hoje, escolha depender mais de Deus. Deixe que Ele dirija seus passos, mesmo quando você não entende o caminho. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva com fé: Senhor, que a tua vontade prevaleça na minha vida. Lutar o bom combate da fé não é apenas resistir ao pecado, mas escolher amar quando tudo em nós quer reagir com raiva, orgulho ou indiferença. Jesus nos mostrou que o verdadeiro poder está no amor. Ele resumiu todos os mandamentos com duas verdades que mudam tudo. Em Mateus capítulo 22, versículos 37 ao 39, ele declarou: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus parece mais simples. Afinal, Ele é perfeito e nos ama primeiro. Mas amar o próximo é onde a batalha realmente começa. É difícil amar quem nos feriu, perdoar quem nos traiu ou desejar o bem àqueles que nos invejam. Mas é justamente nesse ato de amor que a fé vence o ódio e a luz derrota as trevas. A palavra diz em Romanos capítulo 12, versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O mundo espera vingança, mas Deus nos chama para responder com graça. O inimigo quer ver você preso à mágoa, mas o amor liberta. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, ensina-me a vencer o mal com o bem. A luta da fé também acontece nas pequenas decisões, nos momentos em que ninguém está nos observando. É ali, no silêncio da alma, que provamos se realmente confiamos em Deus. É uma luta manter a constância na oração quando a mente se distrai, continuar lendo a palavra quando o cansaço fala mais alto ou permanecer em santidade quando o mundo oferece caminhos mais fáceis. Mas é nesses momentos ocultos que a fé é forjada e a fidelidade é testada. É quando você ora mesmo sem sentir vontade, quando perdoa sem aplausos, quando serve sem ser reconhecido. É aí que o céu se move a seu favor. A palavra de Deus diz em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Deus não busca perfeição, mas perseverança. Ele quer corações que não desistam, mesmo quando o vento sopra forte e o caminho parece escuro. A fé não é a ausência de lutas, é a força para continuar lutando com o olhar fixo em Cristo. Se você deseja permanecer fiel em meio à luta, escreva com fé: Senhor, fortalece-me para guardar a fé até o fim. O bom combate da fé não se vence com força humana, mas com as armas espirituais que Deus nos deu. Muitas vezes tentamos lutar com a lógica, com as palavras ou com a vontade própria, mas a Bíblia nos ensina que a vitória vem de outro lugar. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Não se pode vencer uma guerra espiritual com armas carnais. É preciso vestir o cinturão da verdade, empunhar o escudo da fé, brandir a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e nunca abrir mão da oração, que é a força que sustenta todas as outras armas. O inimigo não descansa. Ele tenta roubar a tua paz, minar a tua confiança e abalar a tua identidade em Cristo. Mas lembre-se do que está em 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Hoje, declare com fé: estou revestido com a armadura de Deus. Há dias em que a batalha parece mais intensa. As orações parecem não ser ouvidas e o coração se pergunta se ainda vale a pena continuar lutando. Mas é justamente nesses momentos que Deus está te moldando, fortalecendo e preparando para algo maior. A palavra diz em Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nenhuma dor é desperdiçada. Cada lágrima que cai diante de Deus é vista e recolhida por Ele. Os desertos da alma não são sinais de abandono, mas de treinamento. É na escassez que aprendemos a depender do sustento divino. É na fraqueza que descobrimos a força do Espírito. Mesmo que a luta seja longa, o Senhor é fiel para te dar vitória. Se essa palavra alcançou seu coração, escreva nos comentários: eu esperarei no Senhor, pois Ele renova as minhas forças. Você não está lutando sozinho. Mesmo quando parece que ninguém entende a dor que você sente, Deus está batalhando em seu favor. Ele é o guerreiro que não perde batalhas, o Deus que peleja por aqueles que nele confiam. A palavra declara em Salmos capítulo 20, versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. A Bíblia nos lembra em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13 que não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, permanecer firmes. Hoje,
Declare com fé: Deus é o meu guerreiro fiel. O apóstolo Paulo, ao final de sua caminhada, declarou com convicção: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. A vitória da fé não é conquistada em um único dia, mas construída em cada passo de obediência, em cada oração feita no silêncio, em cada lágrima derramada aos pés do Senhor. Deus ouve os que permanecem firmes, mesmo quando o cansaço aperta, mesmo quando o caminho parece longo demais. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36, está escrito: Porque necessitais de perseverança, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Se essa palavra renovou sua fé, escreva nos comentários: Eu permanecerei firme até o fim. Pai Celestial, há momentos em que sinto minhas forças esgotadas e meu espírito cansado diante das lutas da vida. Mas sei que Tu és perto dos que têm o coração quebrantado e dos que buscam a Tua presença. Renova minha força hoje. Senhor, dá-me coragem para levantar-me, mesmo quando me sinto abatido. Ajuda-me a resistir às tentações e a permanecer firme na oração, na palavra e na fé. Ensina-me a lutar contra a dúvida com a certeza das Tuas promessas, contra o medo com a Tua presença e contra a tentação com a Tua verdade. Revestido da Tua armadura, Senhor, declaro que nenhuma força do mal pode me derrotar, pois maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Que meu coração permaneça firme, minha mente protegida, minha fé inabalável e meu espírito cheio de esperança. Que o amor, a obediência e a perseverança floresçam em minha vida. Que eu continue a amar, perdoar e servir, mesmo nos dias difíceis. Que eu permaneça firme na corrida da fé, sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Em nome de Jesus, declaro vitória, força e paz sobre minha vida. Amém. Se você sentiu seu coração tocado por esta oração, escreva nos comentários: Amém. Se esta oração tocou seu coração, escreva nos comentários: Amém. Eu luto o bom combate da fé. Compartilhe esta oração para fortalecer outras pessoas e confie: Deus está com você em cada batalha.